Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Juarez Júnior, estou aqui passando para fazer mais um vídeo e o assunto de hoje novamente será a escatologia. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque eu acredito realmente que nós estamos vivendo os últimos dias, o fim das coisas, e a gente vê, né, a manifestação da natureza, a gente vê a questão da geopolítica, muitos fatores, sinais estão acontecendo literalmente debaixo dos nossos olhos, né? Então eu creio que é de suma importância que a gente possa se alinhar, tanto para esse vídeo é tanto para os cristãos e também para aqueles que não aderiram a nenhum tipo de religião. Eu quero trazer algo de suma relevância, né? Eu quero deixar pelo menos 3 motivos para vocês de suma importância por que você deve saber sobre escatologia. A palavra escatologia, ela vem do grego e escato vem sobre fim das coisas, últimas coisas, logia vem da palavra estudo. Estudo, a junção disso dá estudo das últimas coisas. Então eu quero fazer para vocês algo muito legal, quero deixar para vocês 3 motivos e já pedindo para vocês que de alguma maneira possa comentar sobre esse vídeo, dar um like, se inscrever no canal, para que a gente possa ter alguma relevância e poder alcançar o maior número de pessoas possíveis. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, vamos iniciar, vamos para a palavra. Então a palavra fica lá em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-a-lhe ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Vamos lá, olha só que interessante. Ele está dizendo que todo aquele que ouvir a minha palavra e praticar ação, ele vai assemelhar a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E olha só que fato interessante. Muitas vezes a gente ouviu falar que Jesus é a rocha. Não estou aqui falando que Jesus não é a rocha. Jesus é de fato a rocha. Mas aqui ele está falando que a palavra é a nossa rocha. É o nosso fundamento. Então, a partir do momento que a gente ouve a palavra e as pratica, quer dizer, eu entendi. Então, a partir do momento que eu criei um princípio em cima daquela palavra, eu praticando, eu estou fazendo o quê? Uma edificação para baixo, fundamento. Então, eu tenho uma estrutura. E quando vim os abalos, quando vim os ventos de doutrina, quando vir as situações, o que vai acontecer? Eu vou estar estruturado, eu vou estar firmado sobre a palavra. Por que eu quero falar sobre isso? Porque hoje nós estamos vivendo uns dias onde a gente há muita confusão, nós vivemos dias onde há muita divergência, né? Diante de nós mesmos, os cristãos, nós temos muitas polêmicas, nós temos muitas divergências, muitas linhas, inclusive escatológicas. A gente fala que tem os pós-milenistas, os amilenistas, tem os pré-milenistas, nós temos pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, tribulacionista, pré-tribulacionista. Pré quer dizer que Jesus volta antes da tribulação, o pós volta depois, o mid volta durante, e aí por diante. Isso aí eu vou fazer um vídeo já com muito mais embasamento, mais para frente. Quero falar realmente sobre essas linhas escatológicas a qual nós cristãos temos, né? Diante aí desses anos de estudo escatológico, nós temos muitas vertentes, e dentro dessas vertentes existem mais outras vertentes. Então, assim, realmente assim, não estou fazendo um ponto crítico de estar batendo ou falando mal de igreja, jamais, eu faço parte dela. O que eu estou falando é que a gente precisa de chegar a um consenso, né? Tem coisas que a gente não vai chegar mesmo, mas pelo menos a gente precisa de estar orientado sobre uma verdade, né? Porque a palavra diz que quando a gente está orientado, embasado nela, nós estamos sobre uma rocha, então a gente não vai ser abalado facilmente sobre as coisas, principalmente sobre ventre de doutrinas, porque alguém nesse meio está errado. Você concorda comigo? Alguém está errando. E isso não quer dizer que isso vai te condenar ou nos condenar ao inferno, mas, porém, a gente possa deixar de viver algumas coisas ou estar preparado para outras. Então é tão necessário que nós aprendemos realmente o que é a palavra, o que as escrituras não querem nos orientar, para que a gente realmente esteja preparado para que quando Jesus voltar. Então, rapaziada, vamos para a próxima parte, que eu vou falar para vocês 3 motivos básicos a qual você precisa de saber
sobre escatologia. Beleza? Vamos lá então para o primeiro dos 3 motivos a qual você precisa literalmente saber sobre o fim dos tempos. Primeiro, será o maior advento sobre a face da terra que nunca houve e nunca haverá. São dias onde acontecerão coisas tenebrosas no céu, na terra, fatos, acontecimentos. E imagina você dentro de tudo essa loucura e você não está preparado, não está orientado, não sabe por que está acontecendo, não sabe para onde ir. Vamos fazer uma comparação a esses dias a qual nós vivemos, né? Vivemos uma pandemia, então ali você sabe, a gente viu que nós vivemos uma era de desinformação, de engano, problemas com crises políticas, onde a gente não sabia para onde ir, ninguém sabia se tomava ou não tomava vacina, não ia, a gente ia para os mercados, as pessoas compravam as coisas numa loucura intensa, onde as pessoas brigavam por nada e tudo apavorada, não sabia o que fazer, tudo desorientada, a maioria não sabia se ia para a rua, se ficava dentro de casa, se usava máscara, se não usava máscara. Então a gente viu uma desinformação total, ninguém sabia o que fazer, ninguém estava preparado, não sabia para onde correr. Então você imagina só, os fins dos tempos, eles literalmente acontecendo, você estando diante disso e não sabendo o que está acontecendo, não sabendo o que fazer, não sabendo para onde correr, não sabendo onde orientar. Então é necessário exclusivamente que você estude escatologia para que você esteja preparado para esses dias. Que eu acredito que a gente não esteja no fato, os últimos dias literal, no sentido que é o fim dos tempos das coisas, mas estamos no início das dores de parto, no início dos fins dos tempos. Só que, porém, o início das dores de parto, as dores de parto, ela começa com as contração, mas daqui a pouco ela começa com ela vai diminuindo e chega uma hora que é tão rápido, tudo acontece de repente, que a gente, quando a gente vê, nasceu. Então, a mesma maneira que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente vê, aconteceu. E infelizmente muitos vão ficar espantados com esses dias. Então eu estou aqui para te orientar, para que a gente realmente esteja preparado para esses dias, esteja orientado pela palavra. Então a palavra que vai nos orientar, que vai nos deixar até a estrutura necessária para que a gente possa viver esses dias. Amém? Agora vamos lá para a segunda. Então, qual que seria então o segundo motivo ao qual eu preciso saber sobre o fim dos tempos, sobre escatologia? Vamos lá então. Malaquias 4:5. Eis que vi o profeta Elias antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Eu não quero fazer nenhum contexto em cima disso, mas eu quero ser bem específico, bem claro e bem singelo. Mas eu quero trazer uma orientação básica e primordial em relação a isso. Ele está falando que viria o profeta Elias antes que viria o grande e terrível dia do Senhor. Ele está falando duas coisas: que o dia do Senhor será grande, imenso, precioso, e automaticamente também, por outro lado, terrível, para aqueles que foram pegos de surpresa e não estiverem preparados. Só que ele fala que enviaria o profeta Elias, converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele está falando sobre estrutura familiar novamente, ele está falando sobre restabelecer princípios de família. Então é necessário hoje nós olharmos para nossas casas, olharmos para que a gente entenda realmente qual que é a base, o fundamento, o princípio de uma sociedade. É uma família estruturada. Então, assim como a palavra é a estrutura nossa, do indivíduo, a família é a base, a estrutura da sociedade. Família disfuncional, sociedade destruída. Então, a gente tem que voltar a olhar para quem? Para casa, para a família, para os nossos lares. É muito comum hoje a gente ver onde famílias desestruturadas gera uma sociedade doente. Então, nós precisamos de... A célula da humanidade é a família. Então, se a gente vê, o trabalho veio para a família, a igreja veio para a família, então a gente não pode inverter as ordens das coisas. Então, o ministério veio para a família. Então, quando eu coloco a família acima de todas essas coisas, automaticamente eu estabeleço novamente um princípio. E eu, sendo pai, minha esposa sendo mãe, e os filhos sendo filho, automaticamente cada um no seu devido lugar, e isto gera um corpo forte, um corpo
presente diante da sociedade com estrutura para se manter diante de tantos ataques que a qual nós estamos vivendo. Então, é necessário que nós entendamos que nós estamos vivendo esses dias que nós precisamos realmente voltar aos princípios. E o princípio de tudo é a base da sociedade, é a família. Beleza, rapaziada? Então vamos lá para o terceiro. Vamos lá para o nosso último motivo a qual você precisa saber sobre o fim dos tempos. Vamos lá então para a palavra. A palavra é: café move montanhas. Brincadeiras à parte, vamos realmente para a palavra. Engraçado, engraçadinho. Efésios 2:8. Portanto, pela graça sois salvos. Não vem de nós, não é por merecimento, é um dom gratuito de Deus. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que, por mais que eu me esforce, por mais que eu me comporte de maneira adequada, isso não vai fazer com que a minha fé seja justificada, porque quem justifica a minha fé é Jesus Cristo, quem me justifica a minha salvação é Jesus Cristo. Então, existe no meio disso tudo uma coisa chamada reino, e para mim ser participante do reino, a primeira coisa que eu preciso de entender é a minha consciência de filho. Eu preciso de assumir responsabilidade diante de uma sociedade, eu preciso de ser parecido com Cristo. É que quando as pessoas verem realmente a minha transformação diante da sociedade, como eu era, como eu estou sendo e como eu estou sendo transformado. Porque é muito fácil hoje a gente falar sobre Deus, pregar sobre Deus, mas não viver. Quem sabe a minha realidade de verdade é a minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos, as pessoas ao qual estão ao meu redor, que estão mais próximos, mais íntimos, sabem os meus defeitos e sabe que eu não sou perfeito. Só que nós sabemos que realmente o que vai fazer eu ser uma nova criatura é a minha capacitação, o meu desenvolvimento em Cristo, a minha transformação. É não somente não falar, mas não agir, assim como a palavra diz. E esse é um processo. E assumir a responsabilidade diante do reino, existe muita renúncia, existe muitas coisas a qual a gente tem que se esforçar, porque a palavra diz que o reino é tomado pela força. Então somente, por que eu tenho que saber sobre isso relacionado aos fins dos tempos, sobre os últimos dias? Porque muitas vezes eu posso ser salvo, mas não participante do reino. E para mim, ser participante do reino existe esforço, existe renúncia, existe entendimento, existe responsabilidade diante de uma sociedade, existe assumir responsabilidades daquilo que Deus deixou para mim, aquilo que Deus deixou para você, para que a gente realmente cumpra o nosso propósito de vida. Isso é o que vai fazer eu ser participante do reino, porque o reino existe grandes coisas a qual Deus nos deixou como herança e o galardão está relacionado a isso. Então, são coisas que eu vou viver aqui na terra que realmente vão fazer eu ser participante no céu. Por quê? Porque eu entendi, eu assumi responsabilidade. Porque a palavra diz que a natureza ela geme, ela clama, esperando a manifestação dos filhos. E a manifestação dos filhos não é somente no falar, é no agir, é no comportamento, é assumir responsabilidade, é realmente ser um pedaço de Cristo aqui na terra. É ser uma porçãozinha de Cristo aqui na terra e fazer a diferença sobre a sociedade. Então é disso que eu estou falando. A gente ser pessoas realmente semelhantes a Cristo, não somente no falar, mas no agir, no comportamento, diante da minha casa, diante da sociedade, e não usar mais máscaras e ser uma pessoa melhor. Isso. Então, por que eu devo saber sobre a escatologia? Primeiro, porque será o maior advento que acontecerá na face da terra. Segundo, porque eu preciso estar preparado para esse engano, por tudo que vai acontecer e eu não ficar pego de surpresa. Terceiro, é para que eu se manifeste como filho e seja participante do reino. Então, eu estou fechando esse vídeo, né, com muito temor e gostaria que isso realmente atingisse o teu coração. Que você entendesse que isso é de muita relevância, muita importância e realmente o Espírito Santo ele quer que a gente se manifeste. Ele precisa, necessita que nós se revelamos como filho e assumimos a nossa responsabilidade diante dessa sociedade, diante de nós mesmos também. Então, eu quero fechar esse vídeo para vocês. Quero agradecer a todos que ficaram até o final aqui e mais uma vez peço para vocês que possam compartilhar esse vídeo, possam divulgar, dar o like, fazer aquilo que tem que ser feito,
Tá bom, rapaziada? Obrigado por tudo aí. Deus abençoe e continue nos capacitando aí para a gente poder estar orientando sobre a palavra. Deus abençoe a todos. Até a próxima.